Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando aí dessa preparação do time do Flamengo para enfrentar o Bayern de Munique, né, neste domingo, partida válida pelas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando do Mengão, os palpites e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Flamengo e Bayern de Munique. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Está acompanhando as notícias do Flamengo lá nos Estados Unidos e agora ele chega ao vivo aqui no nosso Jogo Aberto. Júlio, bom dia para você. Expectativa para Palmeiras e Botafogo, mas a mesmíssima expectativa também para Flamengo e Bayern de Munique. E aí? Tudo bom, Renata? Mesmíssima expectativa também para Flamengo e Bayern de Munique. E aí? Tudo bom, Renata? Bom dia, um abraço para você, um abraço para todos os amigos. Eu estou aqui na frente do hotel de concentração do Flamengo em Orlando. O Flamengo jogou em Orlando contra o Los Angeles FC e ficou por aqui. Só amanhã que pega a estrada para Miami. Pega a estrada não, né? Quem pega a estrada somos nós, né? O Flamengo pegou o avião lá para Miami, para Fort Lauderdale, que é o aeroporto mais pertinho do estádio, onde o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo, 4 da tarde. Certamente muito sol. Lá em Miami, às vezes a gente já viu, né? Às vezes aparece uma nuvem, chove pra caramba, dá aquela refrescada, mas a priori vai ter muito calor pro Flamengo. E sabe uma curiosidade, Renata? Nem todo mundo tá aqui no hotel, não. O Flamengo fez um negócio diferente do que os outros clubes brasileiros vêm fazendo. Deu folga para os jogadores depois da partida contra o Los Angeles e as 2 noites seguidas ao jogo, ou seja, essa que passou agora, né, a de ontem e de anteontem, os jogadores estiveram liberados para dormir com as suas famílias. Puderam sair, dormir em outro lugar, dormir em outro hotel, encontrar suas famílias. Alguns foram na Disney, alguns fizeram postagens no Instagram, foram na Disney, no Parque da Universal, foram dar uma relaxada com a família, com os filhos. Hoje, até a hora do almoço, todo mundo tem que se reapresentar aqui. Treinaram ontem, treinam hoje, no fim do dia, e aí acabou o regime, digamos, de semi-concentração. Agora fica todo mundo concentrado de fato, até os amigos podem falar no estúdio sobre isso, se isso dá certo, se não dá certo, mas o Flamengo, os jogadores tiveram esse período de relaxamento com as famílias, hoje voltam para a concentração, e a gente vai ver um pouquinho agora sobre como o Flamengo e o Bayern estão se preparando para essa partida. O Flamengo se prepara para o impossível, quer dizer, impossível para alguns, definitivamente não para o time e para a torcida. O jogo contra o Bayern de Munique, domingo em Miami, vai definir vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Ninguém queria enfrentar um gigante europeu tão cedo, mas o Bayern ficou em segundo em seu grupo após perder para o Benfica. Não é culpa do Flamengo, que fez uma belíssima fase de grupos. No primeiro jogo, passou pelo Esperance da Tunísia, controlando o ritmo da partida. Depois veio a grande virada para cima do Chelsea, uma vitória contundente contra um adversário europeu. No terceiro jogo, poupando vários titulares, o Flamengo ficou no empate contra o Los Angeles FC. Essa partida foi em Orlando, e o Flamengo resolveu ficar na terra dos parques, na terra da fantasia, para se preparar para pegar o Bayern. A história do futebol está recheada de jogadores que mostram na hora H a que vieram. São aqueles jogadores que crescem na partida decisiva, na final de campeonato. O Flamengo tem uma arma não tão secreta, muito conhecida de todos os torcedores rubro-negros, mas talvez não tanto dos jogadores do Bayern de Munique. Bruno Henrique foi o grande nome da virada sobre o Chelsea. O veterano passou pelo futebol alemão, mas no Flamengo é que viveu os melhores momentos da carreira, principalmente em jogos grandes. Nesses jogos, assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente. E eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro, laterais, eu posso jogar de ponta também. Felipe Luiz pode optar por um time de mais velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo Bayern. Neste cenário, o Flamengo seria um time parecido com o que viveu seu grande momento no Mundial, contra o Chelsea na segunda rodada. O Fla pode ir a campo com Rossi,
Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda, Plata e Bruno Henrique no ataque. Se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode, né, gerar grande vantagem sobre a zaga dele. O Bayern de Munique poupou quase todos os titulares na derrota para o Benfica. A dúvida do técnico belga Kompany é Musiala. O garoto não está 100% fisicamente. O provável Bayern terá Neuer, Laimer, Stanisic, K e Rafael Guerreiro, Kimmich, Goretzka, nas pontas Olise, Coman, Musiala e Ken. Na chave do Mundial, outros 3 brasileiros estão de um lado, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Do outro está o Flamengo. É só pedreira pela frente. Se passar pelo Bayern, possivelmente terá o PSG nas quartas de final. E lá na frente tem a possibilidade de um confronto contra o Real Madrid nas semifinais. Vai ter que ganhar uma mini Champions League para ir até a sonhada decisão. Desafios. Realmente não é simples esse caminho e não é simples jogar diante do Bayern de Munique, desde antes do começo da competição, apontado como um dos favoritos. E é um time que tem muitas opções, tem dúvidas também, mas a gente sabe que é o jogo da vida. O prêmio por ter ficado em primeiro lugar para o Flamengo foi indigesto, enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Não, é indiscutível, Renata, a qualidade do Bayern, mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão para o Bochum, se é assim que se pronuncia, que foi o rebaixado no campeonato alemão. Na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Então, empatou também no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen, que já não é mais esse grande time. Perdeu também por mais no campeonato alemão. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe normal, comum, joga um bom futebol, sim, mas o Flamengo também é uma excelente equipe. Então, tem que ter tranquilidade e entrar dentro de campo e cada jogador assumir o seu papel. Então, a última bola, aquela que às vezes tem que dar um carrinho, precisa dar o carrinho. E assim o Flamengo tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Bayern de Munique, que não é esse bicho-papão que todos estão pensando. E independentemente da produção, do que mostrou em campo, perdeu também para o Benfica nesse campeonato, não é? Que é uma equipe que é média e não fez uma temporada absurda. Então, Rona, claro que esperança, possibilidades, o Flamengo é muito forte, também tem um time muito bem montado pelo Felipe Luiz, mas é um duelo daqueles, para marcar a história. E tem o Bruno Henrique, que pode ser titular. Para você, isso. Será ou não? Então, para mim, ele seria uma arma secreta, que tem sido até aqui, né? Ele entra e faz a diferença, porque ele corre muito bem e pensa com a bola no pé. Essa é a diferença, se posiciona bem. Então, faz gol, né? E faz gol, faz gol. Ele e o menino lá, o Wallace, né? Então, o Wallace Ian, né? Então, agora, eu ouvindo a matéria e atentamente, quando fala assim, uma mini Champions League, aí você fica meio assim, né? Porque essa aqui vai ser a parada do Flamengo. Depois do Bayern, pode pegar mais 2 pedreiras para buscar o título. Então, pode ser o começo de uma grande história. Porque eles se prepararam para isso. Eu tenho certeza que o Flamengo se preparou para isso. Porque de todas as equipes que nós falamos aqui, quando saiu essa competição, falamos, o Flamengo tem competição de ir lá e jogar de igual para igual. Então, agora é a hora. É a hora, mas vai ser uma parada de E o Flamengo, você pega essas outras equipes da Europa, né, PSG, próprio Bayern, Real Madrid, se você pega jogador por jogador, cada uma dessas equipes tem 7 ou 8 jogadores que servem à seleção. O Flamengo também. O Flamengo, você pega, tem jogadores que servem à seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção, se eu não me engano, chilena, Pulgar, então, né? O Pulgar. Então, assim, times, né? são jogadores a nível de seleção. Por isso que dá para colocar. O Palmeiras já não tem isso. O Botafogo já não tem tantos jogadores. O Fluminense não tem tantos jogadores. Não deixa de ser grande jogador, não é porque serve a seleção que são grandes jogadores. Mas já é um parâmetro para você ver o nível que está o Flamengo.
Mas a expectativa também é alta. Esse telão tá pesado, hein? Felipe Luiz, o Company, Mesma idade. Flamengo. Muito legal. É muito. Esse jogo, muito esse legal. telão resume Muito bem legal. o que é esse jogo de dois gigantes, um brasileiro, um alemão. Aí eu tô falando dos clubes. Obviamente, dois grandes jogadores em início de carreira como técnico. Pedro Ivo, sai o telão pesado, entra Pedro Ivo para manter esse nível aqui no nosso telão. Pedro, bom dia para você em Orlando. Bom dia, Felipe. Um abração pra você, beijão pra Mari, pro Jailson. O que tá gigante, o que tá forte, o que tá intenso aqui em Orlando também é o calor. Eu tava ouvindo atentamente aqui a Mari, o Jailson, você, o Zu, Paulinares com as informações lá da Filadélfia. Por aqui o cenário é um pouco diferente. Primeiro que não teve chuva pra dar trégua em calor e nada. A temperatura passa dos 30 graus durante todo o dia. O Flamengo ontem treinando à noite, anteontem treinando à noite, 33, 34 graus. A turma tá sofrendo com calor. Inclusive é nisso que muita gente se apega para afetar um pouco o preparo do Bayern, quem sabe tirar um pouco desse preparo físico do Bayern. Também outra coisa diferente aqui é que se fala muito de lesão, suspenso e tudo mais, o Flamengo praticamente completo. De La Cruz, que já não vinha sendo opção do Mundial, não vai ficar à disposição também para esse jogo contra o Bayern de Munique. De resto, todo mundo à disposição. Ontem começou a veicular na imprensa russa, né, uma entrevista do mandatário Alexander Medvedev falando que o Gerson teria tido uma lesão no segundo jogo, por isso não jogou o segundo, não, estaria pendurado. Segundo o Flamengo, treinou normalmente ontem, alta intensidade, anteontem também, então todo mundo à disposição do Felipe Luiz para esse jogo. Um Flamengo de muita expectativa, sim. Um Flamengo que hoje ainda faz um treino no final da tarde aqui em Orlando, dentro do CT da ESPN, no Complexo Disney. Amanhã treina por aqui de manhã também e somente amanhã à tarde decola para Miami. Estamos em Orlando, semana toda de preparação, assim como o Bayern de Munique está treinando neste momento também no CT da ESPN, e amanhã as duas equipes decolam para Miami, jogão de domingo lá também, muita expectativa. Um diazinho depois de Palmeiras e Botafogo. Muita expectativa, então a gente precisa ouvir também os grandes nomes que envolvem, que cercam essa expectativa, e um deles pode ser titular no comando de ataque do Flamengo para a partida desse domingo, e tentou dar alguns caminhos, explicou como é que o Flamengo pode vencer esse Bayern de Munique. Bruno Henrique conversou com a gente ontem aqui em Orlando, a gente vai ouvi-lo agora no Sport Center. Diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern, acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. É um time que marca muito forte, né? É uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter que ter o 1 para 1, né, o mano a mano na gira nossa brasileira, porque assim a gente pode conseguir ter êxito, e a gente que tem jogadores rápidos na frente, jogadores que pode decidir no 1 para 1, pode conseguir levar vantagem nesse jogo. O futebol é dentro de campo, é 11 contra 11. Não tem essa, eles vão vir com mais do que 11, nem a gente também. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Mas a gente encara e pensa como uma final. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. Tá aí, Felipe, o jogo da vida para esse elenco do Flamengo aqui no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Eu volto com você para ouvir o Jailson também, ouvir a Mari, e eu concordo um pouco com o Bruno Henrique. É na velocidade, é no 1 contra 1. Vai ser ali no escape, quando o Bayern der campo, porque o Bayern sobe muito. Quem conseguir esse desmarque aí nos encaixes individuais do Bayern, eu acho que pode dar alguma coisa boa para o Flamengo, que respeita muito o Bayern, mas tem uma certa confiança de que vai dar jogo por aqui também, Felipe. Show de bola. Pedro Ivo trazendo informações do Flamengo, desse jogo contra o Bayern. Agora eu começo com você, já isso é uma expectativa para esse grande calor, papel do calor para esse jogo. Calor intenso, como e o horário também, né, do jogo ali às 5, mas mesmo assim continua quente. Eu acho que assim, a sinalização de ter tido a coletiva do Bruno Henrique, a gente pode aqui deduzir, né, que ele possa começar jogando, ainda mais depois da partida contra o Chelsea, que ele basicamente ele mudou a história do jogo. E pra mim, mesma coisa que a gente estava conversando ontem, né, ontem à noite, em relação ao Bruno Henrique, e diz muito, principalmente quando o Bayern de Munique subir as linhas de pressão, porque as duas equipes marcam muito alto. A zaga do Flamengo, costumeiramente, marca na linha do meio-campo. A zaga do Bayern faz a mesma coisa. Então, para mim, o que o Felipe Luiz já está se preparando? Se o Flamengo tiver dificuldade de sair jogando, de não conseguir, de ter o Bruno Henrique na bola alta. O Rossi, que é um cara que acha bem os atacantes, né? Quebrar a bola e o Bruno Henrique ter a condição de ganhar a bola no alto, diferente do Plata, que é muito menor. E, além disso, o Bruno Henrique com espaço, com campo para correr, é difícil de pegar. Opa!
é difícil de pegar. Então, assim, o Bayern de Munique vai marcar alto. Sobrar uma raspada, sobrar um encaixe, um passe em profundidade, o Bruno Henrique tem um pouco mais de campo e aí ele pode trazer um pouco mais de dificuldade para o Bayern de Munique. Quero te ouvir também, Mari. É isso. E na avaliação da imprensa alemã sobre Bayern e Boca, que o Bayern domina o jogo e sofre um gol do Boca e depois precisa entrar mais ainda na partida, a crítica foi justamente em cima de não ter matado o jogo, em cima de ter criado muitas oportunidades. O Bayern é um time muito forte, é um time muito intenso, que tem assim, um estilo de jogo que não muda dependendo do adversário. É esse jogo e ponto. Mais ou menos o que o Felipe Luiz prega no Flamengo, né? Então, assim, vai ser uma troca, de fato, de ideias muito legais, de um jogo gostoso, aquele jogo intenso, com a bola, de criar oportunidades. Mas o Bayern entendeu que contra o Boca, ele vacilou em não matar o jogo. Então, acho que o Flamengo, ele tem essa oportunidade de identificar esses momentos que o Bayern pode, de fato, baixar a concentração, baixar a intensidade, e aí concordo com o Jailson, nas escapadas, Bruno Henrique, porque assim, Pedro, pelo alto, também ganha, mas o Bruno com o campo, ele é diferente. É isso, passamos por Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bayern. Mendel Bidlovski chega agora no F360 para falar de Flamengo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel, bom dia a todos. O Flamengo ontem fez no ESPN Wide World of Sports Complex o primeiro treino com um grupo completo para a partida de domingo contra o Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, tão aguardado jogo do Flamengo na competição. O time inteiro foi a campo, à exceção do Nico de la Cruz, que tem um problema no joelho, está no departamento médico, todos os jogadores fazendo treinamento na preparação para essa partida tão importante. Antes do treino, o Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva, falou sobre diversos assuntos. Vamos ouvir o Bruno Henrique falando sobre esse duelo contra o Bayern de Munique. O Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar, acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser e ainda não sei se eu vou ser titular. Hoje a gente já enfrenta na fase de grupo um time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. Tá aí o Bruno Henrique falando sobre essa partida contra o Bayern de Munique. O Flamengo tem que manter a velocidade, a intensidade dos últimos jogos. Por isso a gente imagina uma escalação na frente, até com a possibilidade do Arrascaeta sair do time, fazendo um ataque com o Bruno Henrique, com Plata, e aí Luiz Araújo, um ataque de muita movimentação, mas claro, ainda segue o mistério do Felipe Luiz. Os treinos são fechados, só 15 minutos abertos para a imprensa. O Bruno Henrique também falou sobre a confiança da equipe para essa partida contra o Bayern de Munique, já que a imprensa alemã tem colocado o Chelsea como um adversário que seria, na teoria, mais difícil para um Bayern do que contra o Flamengo, que os adversários mais difíceis vêm apenas nas quartas de final. Ele diz que em campo é 11 contra 11, que está confiante que vai ser o jogo da vida para os jogadores do Flamengo e que eles vão jogar como se fosse uma final essa partida contra o Bayern de Munique. Ele falou também sobre a questão, o processo, né, que ele tem sido envolvido, a acusação de um possível envolvimento em uma fraude em apostas esportivas, sobre o quanto isso mexe com a cabeça dele aqui no Mundial de Clubes. Ele disse que está tranquilo, tem recebido o apoio da família, dos amigos, das pessoas mais próximas e que ele está em um momento muito bom, está curtindo aqui o Mundial de Clubes, aqui nos Estados Unidos, está muito feliz com essa chance de participar do Mundial de Clubes e que ele realmente tem uma estrela em partidas decisivas. Se disse, um jogador, assim, iluminado,
para jogos decisivos. A gente espera que o Bruno Henrique esteja assim contra o Bayern de Munique, lá em Miami. Neste momento aqui, 27 graus em Orlando, sensação térmica de 30 graus, mais ou menos a temperatura de Miami. Delícia. Mais ou menos 29 graus no momento da partida lá no Hard Rock Stadium em Miami. O tão aguardado confronto Flamengo e Bayern de Munique das oitavas de final do Mundial de Clubes, Abel. Legal, muito obrigado, Mendel Bidlovski, ao vivo. Bom trabalho, ótimo final de semana para você, amigo Mendel. E agora aqui já no nosso telão estão André Donk e Eugênio Leal para fazer uma análise desse confronto maravilhoso entre Flamengo e Bayern de Munique, amigos. Boa. Invadiu o olho Leal, hein? Que honra. Podemos fazer uma troca aqui, que a gente tá vendo. Vamos fazer substituição? O Donk vai... Então vai. Falar mais sobre vai tudo, o Bayern de Munique. E eu vou falar sobre o Flamengo. E a gente não sabia de que lado eles estariam. Então, passou para cá. Boa. Vou deixar o Bayern de Munique primeiro. É contigo, Donk. Vamos ver quais são as possibilidades de escalação aí do Vincent Kompany, ou Vincent Kompany. E pensando que as duas equipes vão tentar ser protagonistas, imagino que o Bayern consiga mais. O time, por exemplo, na Bundesliga teve uma média de mais de 68% de posse de bola. Time extremamente ofensivo. Foram 99 gols na Bundesliga, entre as 5 grandes ligas, só atrás do Barça, que joga 4 partidas a mais em relação. Então eu imagino que o Bayern impõe esse estilo. Para mim, as grandes dúvidas estão no sistema defensivo. O titular da lateral esquerda, o Alphonso Davies, está machucado e não tem jogado. O Guerreiro tem atuado mais, só que você pode ter uma mudança, que seria o Pamecano entrando na zaga e o Stanisic, que é um cara que faz todas as posições da defesa, lateral direita, faz zaga e faz lateral esquerda também, possa atuar. E aí você teria a zaga com o TAC, esse é certeza, titular da equipe, chegou agora nessa janela, e tem o Upamecano, que tem alternado com o Stanisic nesse posicionamento. Imagino que seja isso, até porque pegando até no duelo de quartas de final de Champions contra a Inter, já tinha sido o Stanisic jogando por aqui. Na lateral direita, o Laimer foi o titular contra o Boca e entrou no último jogo. Você tem a opção do Sacha Boey, que tem atuado, foi 2 vezes titular. Eu imagino que Laimer jogue. Eu partiria dessa escalação com esse sistema defensivo, mas lembrando que tem essa dúvida na lateral direita do Laimer, na lateral esquerda do Stanisic podendo fazer a vez do Pamecano e o Guerreiro entrando. Mas vou partir dessa escalação. Aqui não tem mais dúvida. Um zagueiro aí. Neuer. Esse sim. E vai ser muito utilizado. Líbero. Quando o Bayern tem a bola, é o time que sobe bastante. Os zagueiros jogam no campo de ataque. Vai subir até mais, hein? Vai colocar muito mais, que é um time extremamente ofensivo. O Bayern de Munique quando tem a bola, e aí o Neuer faz as coberturas. Aí eu nem vou entrar no mérito, porque a escalação é do Eugênio Leal. Mas se o Bayern, dependendo da escalação que o Flamengo tiver, o Neuer vai ser exigido em saídas mais arriscadas, algo que ele já está acostumado na carreira. Aqui você tem a dupla de volantes, o Kimmich, certeza, o líder, capitão do time. O Goretzka é um cara que fez uma trajetória muito bonita na última temporada, porque ele era tido como descartável. Ia sair do Bayern de Munique, insistiu, ficou e ganhou a posição ao longo da temporada. O Pavlovic, muito promissor, bom jogador. O que não vai mudar é a questão de muita fisicalidade. Tanto o Goretzka quanto o Pavlovic, que tem 1,88 m, os dois dão muita presença física. Imagino que seja o Goretzka, um jogador com boa chegada ao campo de ataque, mas dá a combatividade no meio de campo. E um meio de campo que tem muita posse de bola. Aqui eu vou manter a estrutura só com a entrada do Musiala, que foi poupado no último jogo, na vaga do Thomas Miller, que deve ser uma opção. É provável isso, André, que o Musiala entre como titular e o... Eu imagino que o Musiala, até por não ter jogado contra o Benfica, né? Não acabou nem atuando um minuto sequer. Rapaz, que time de bola, hein? É espetacular. E assim, esses 3 jogadores muito qualificados tecnicamente no 1 contra 1, com velocidade, sobretudo Olise e Coman pelo lado do campo. Correria, hein? E tem um aspecto, a gente que acho que é importante chamar atenção. Como o Bayern de Munique joga, até para ter o protagonismo, a posse de bola que eu falei. Não é um time que vai buscar muito o lado do campo com esses caras para fazer cruzamento por Harry Kane. O Olise é canhoto, então ele costuma trazer para dentro. O Coman, a mesma coisa, é destro, traz para dentro. O Bayern é um time que busca muita aproximação. O Musiala é aquele cara que a bola não sai do pé dele.
Um dado que mostra isso que eu estou falando, o Bayern foi apenas o 9º time com mais cruzamentos na Bundesliga. Ou seja, não é um time que vai trazer para a linha de fundo 18, fazer isso. De 18. Se você pegar os 96 times das 5 grandes ligas, ele ficou em 59º entre os que mais cruzaram. Não é uma coisa que o Bayern vai buscar muito. É um time que vai trazer muito por dentro e acho que esse é um grande desafio para o Flamengo. Super goleador. Né? Um time super que faz muitos gols, mas que não usa muito cruzamento, né? Exato. Sem o Davis vai usar ainda menos. Né? Exato. O Davis ainda apoia o mais. Davis buscava mais. Com o Stanisic ou com o próprio Guerreiro, é um time que acho que vai prezar muito por essa aproximação, circulação de bola e gerar situações para o Olise, ter 1 contra 1, Coman. Lembrando que o Harry Kane, além de artilheiro, ele sai muito bem da área, gera espaço, ajuda na construção. Então acho que é o desafio do Flamengo, evitar esse controle do Bayern de Munique, passa muito pelo talento individual do Musiala, mas muito por esse cara aqui também. Só para pontuar, para ter do que tem sido nesse Mundial de Clubes, o posicionamento médio do Bayern vai estar por aqui, tá? Exato. Vai estar por aqui. Os zagueiros estão jogando no campo de ataque. Quer que eu te ajude aqui? Só para ter uma noção. Não pode que é um de cada vez. Tem sido isso aqui, tá? Adianta o Neuer também aí. Aí o Neuer fica como o líbero, para fazer as coberturas e contra-ataques, como o Donk já mostrou. Mas ele tem jogado assim, ó. É o tempo quase todo no campo de ataque. Né? O Donk fez o posicionamento básico, mas tem acontecido muito isso. Será que vai ser dessa forma? Qual seria a resposta, então, do Felipe Luiz para isso aí, Eugênio Leão? Eu acho que a resposta é: eu vou tentar impedir que isso aconteça. Eu vou tentar ter a bola. Possível? E o Flamengo não está acostumado a jogar em linha baixa. Aliás, eu não me lembro do Flamengo do Felipe Luiz jogando em linha baixa. O Botafogo também não estava tão acostumado e conseguiu. Se adaptou para enfrentar o Paris Saint-Germain ali. Mas o Flamengo tem repetido vai precisar ao longo de todo o torneio que não vai fugir das suas características, não vai abrir mão dos seus conceitos de futebol. Então vamos lá para o Flamengo. É uma virtude, mas pode ser prejudicial. Rossi não vai mudar. Lateral direita. Vou subir um pouco esse time, está muito atrás aqui esse time do Flamengo. Vamos subir um pouquinho mais para frente. Então, lateral direita, tá aqui o Varela. Já tem algo aí, tem algo aí que não tá casando. Que Se você mesmo falou que o Bayern de Munique joga lá na frente, como é que o Flamengo vai conseguir? Vai Mas eu acabei de falar. Vai tentar impedir que o Bayern de Munique jogue lá na frente. Boa. Porque o Flamengo não está acostumado a jogar em linha baixa. Então vai lá, Estou colocando o Flamengo pelo Flamengo. Aê, pelo galera. Estilo dele. Então, lateral direito. O goleirão, o Rossi não vai mudar. Aqui está o Varela. Wesley. Pode ser o Wesley. Cadê? Onde foi para o Wesley? Wesley no gol, Desculpa, Vamos lá, cadê o Rossi aqui? Rossi Wesley no gol. Vocês não queriam o líbero? Wesley. Vai ter o líbero no Mengão. Wesley na lateral direita. A zaga tem o Léo Ortiz e tem o Léo Pereira. Pode aparecer o Danilo? No lugar de quem? Ou no lugar do Léo Ortiz, ou no lugar do Léo Pereira. Aí poderia acontecer isso. O Léo Ortiz tem um ótimo passe longo, né? Com a defesa alta do Bayern. Os dois bem têm bom provável, passe. hein, Eugênio? Eu acho bem provável que ele vá com o Danilo. Os 3 têm bom passe, tá? Talvez o Léo Pereira fique um pouco atrás dos outros, mas pode ser isso aqui. Possibilidades. Alexandro, na lateral esquerda, jogador com muita experiência de futebol europeu, pode ser o Ayrton Lucas, que vinha jogando no início desse Mundial de Clubes. Ele começou como titular. Pode ser o Ayrton Lucas. Pela característica do jogo, pelo poderio do Bayern, você não imagina que vai ser o Alexandre? O que vocês acham? Eu imagino que pode ser o Alexandro. Mais defensivo? Mas, repito, o Ayrton Lucas vinha jogando na frente. Até porque o Alexandre começou machucado a competição. O Ayrton Lucas ainda tem o Vinha, tá? Mas acho que o Vinha não vai começar jogando. Pelo embate com o Olise, eu iria de Alexandro. Pelo embate com o Olise. E Danilo na zaga também. Bota o Alexandre aqui de volta. Mas eu acho que é uma dúvida claríssima. Fator defensivo. Meio de campo, vou inverter aqui. Pulgar um pouquinho mais pela direita, Jorginho pela esquerda, mas às vezes o Jorginho também saindo um pouquinho. Chegando aqui nessa área, aqui nessa região, até para finalizar de fora da área, mas ele é um segundo volante. É mais ou menos assim, o Pulgar um pouquinho mais pela direita, um pouquinho mais atrás. Porque aqui compõe também o Gerson. O Gerson é um jogador que fecha aqui e vem para ocupar esse lado direito, às vezes entrando para circular nessa área e ajudar na criação das jogadas. Então o Gerson tem essa capacidade de sair de uma posição um pouco mais recuada, ocupar esse lado direito, mas também
circular pela entrada da área, se transformando num meia. O Adílio dos tempos modernos. Você pode trazer o Luiz Araújo... não vou trocar aqui não, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, se você quiser entrar com o Cebolinha pela esquerda, você pode trazer o Luiz Araújo para jogar pela direita, que ele fica muito à vontade aqui também. E trazer o Gerson, ou tirar o Gerson, ou botar o Gerson numa posição um pouco mais recuada, como ele já jogou também nessa região de meio campo aqui. Mas não acho que isso vai acontecer, então coloco de volta o Jorginho nessa posição, vou colocar de volta o Gerson por aqui. Bom, e vou trazer de volta o Gerson o Luiz Araújo para o lado esquerdo. O Rafael Marques uma vez brigou comigo que não dava para jogar o Luiz Araújo pela esquerda, lembra disso? Discutiu comigo, ele tem sido titular jogando pela esquerda nesse Mundial de Clubes. Quem discutiu com você? Quem? Hã? Rafael Marques. Ah, o Rafael Marques, é verdade. Nosso companheiro. Aqui é uma grande questão, né? Dessa escalação. O Mendel já tocava nesse assunto. Eu acho que nenhum desses dois vai para o jogo. Eu acho que vai jogar aqui o Gonçalo Plata. De início, tá? O Gonçalo Plata e vai jogar aqui o Bruno Henrique. A Arrascaeta não vai entrar? Depois do jogo contra o Chelsea, em que o Arrascaeta saiu aos 11 minutos do segundo tempo, na entrevista, né, foi muito cobrado o Felipe Luiz. Nossa, tirou o Arrascaeta e o time melhorou quando saiu o Arrascaeta. Ele falou assim, eu pensava em nem começar o jogo com ele. O Felipe Luiz falou isso. Qual jogo? Contra o Chelsea. Contra o próprio Chelsea. Porque ele e o Pedro são jogadores com menor intensidade, com menor mobilidade. E ele acredita que vai precisar, acreditava contra o Chelsea, que precisaria de mais mobilidade. E coloca isso em campo no segundo tempo e o Flamengo vira a partida. Eu acho que... Em compensação, ele decide o jogo num passe ou numa finalização. Genial, o Arrascaeta. Eu estou colocando no jogo contra o Chelsea, o Flamengo melhora quando entra o Bruno Henrique e dá mais possibilidade de chegar na frente. O Arrascaeta não participa da virada do Flamengo, ele já tinha saído daquele jogo. Aquele jogo tem gol do Danilo, tem gol do Bruno Henrique e tem gol do Alacian. Esse tem sido mais decisivo. Então, olha só, essa é uma possibilidade. Bem possível, bem plausível. Luiz Araújo, Bruno Henrique mais avançado, se movimentando, o Plata por trás dele circulando por aqui, com o Luiz Araújo chegando também e o Gerson ajudando na construção junto com o Jorginho. Você analisa que pode ter a possibilidade também do Arrascaeta como titular e o Plata mais à frente? Não? Pode, ele fez isso também já. Você pode, vamos botar aqui então o Arrascaeta e vamos botar o Plata jogando como o jogador de referência. Do Bruno vindo do banco de reservas. Que ele já fez isso, nesse Mundial, inclusive. Exato. E você tem uma possibilidade aqui. O Alacian, que tem sido decisivo. Não vai começar jogo, tá? Dificilmente vai começar o jogo. Mas o Alacian entrando ou por aqui, pela direita, como entrou no último jogo, chegando na área, ou entrando mesmo por aqui, nessa região, ou por trás do centroavante, ou como centroavante da equipe, dependendo do andamento do jogo no segundo tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ainda tem o Juninho, né? Esse aí acho pouco provável, seria mais nessa posição, se bem que o Juninho é um jogador que foi contratado pelo Flamengo muito pela capacidade que tem de pressionar a saída de jogo do adversário. Então poderia ter em algum momento também, por essa capacidade de ser muito intenso, alguma oportunidade de entrar durante o jogo. Mas eu tenho para mim, que ele vai começar com o Gerson na direita, que ele vai começar com... Cadê aqui? Plata. Cadê o Plata? Não está aqui, né? O Gonçalo Plata aqui, no lugar do Arrascaeta. E o BH. E com o Bruno Henrique. Cadê o Bruno Henrique? Tá aí no meio, aí, ó, no banco. Aqui o Bruno Henrique, mais avançado. Eu acho que o time vai ser mais ou menos esse daí, contra o Bayern de Munique. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar aí o Bayern de Munique nas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo que está se preparando aí para essa partida, né, tão especial aí para o time do Mengão. O Flamengo que pode sim passar para a próxima fase do Super Mundial de Clubes, né? E quem sabe enfrentar um PSG. Mas para isso tem que passar primeiro pelo primeiro duelo aí, domingo às 5 horas da tarde, né? Entre um jogo, assim, digamos, possa ser que não seja 100% parelho, mas
a gente pode ver aí um Flamengo totalmente ofensivo. Eu acredito que o Felipe Luiz não vai mudar o seu estilo do jogo, as suas táticas. O Felipe Luiz não vai mudar a forma de jogar, vai para cima, vai jogar, acredito também, ofensivamente. Então, na minha opinião, o Flamengo vai sim brigar aí com o time do Bayern de Munique. Lógico, o Bayern de Munique é o time favorito dessa partida, né? A gente vê aí as análises, mas assim, o Bayern de Munique também vai para cima, vai abrir espaço, e o time do Flamengo é um time muito ágil, muito rápido também. Então vai ser esse jogo de trocas, né? De contra-ataques. Tanto o time do Flamengo contra-atacando, como o time do Bayern de Munique também. Eu acredito que o Flamengo não vai se recuar nessa partida. Vai para cima, vai tentar fazer um resultado. E a gente sabe, né? Persistir o empate, se não me engano, prorrogação. Persistindo o empate, vamos para a decisão de pênaltis. E aí a gente vai ter um duelo entre Ross e o Neuer, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar toda esse confronto. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida entre Flamengo e Bayern de Munique? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.